Olá, mundo! Estamos aqui de volta com mais um podcast da Revolução Internacionalista, dessa vez com uma incrível convidada que eu pessoalmente sou muito fã. Sigo no Twitter, acompanho sempre. Podcast passado eu não estava aqui, estava ocupada fazendo vídeo da Heavy Inter, mas dessa vez eu estou de volta, né? Então, hoje nós estamos aqui com Keila Villaflor, uma convidada especialíssima para falar de um tema especial. Nós estamos em novembro, mês da consciência negra, e a gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista internacional do ser negro, porque a gente viu esse ano, se não fosse a pandemia, provavelmente seria a principal pauta do ano seriam as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos e levaram a várias outras manifestações no mundo inteiro. E eu queria que você apresentasse, antes de tudo, Keila, para nossa audiência, quem você é, o que você faz. Olá, meu nome é Keila Villaflor, eu tenho 24 anos, sou professora de História, mestranda em História Social pela UNB e atuo em sala de aula há 6 anos. E também trabalho com redes sociais, né? Trabalho com redes sociais, tem isso. É famosíssima. Amiga, a Elza Soares te segue. Você sabe o que isso é importante? O quão importante é para mim? Você sabe o que é Elza Soares? Mas não vamos falar sobre isso, porque senão vai virar um podcast sobre Elza Soares, que não é o caso. Talvez um dia podemos fazer esse podcast. Eu adoraria fazer parte dele. Então, vamos direto ao tema. Esse podcast, galera, vai ser um pouco diferente. A gente preparou algumas perguntas para Keila e ela vai responder e a gente vai, a partir daí, seguir adiante. Mas a gente também não vai ficar preso às perguntas, não. Vai ser uma conversa como outra qualquer. Então, vamos parar de enrolar, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar. E vamos direto à primeira pergunta, que nós fizemos, a equipe da RI. Um beijo para Malu e um beijo para Marina, que participaram também dessa criação. A primeira pergunta é: como você definiria ser negro no mundo no momento atual? E quais são os desafios que você enxerga e as conquistas que você já identifica? Ser de um grupo racializado no mundo atual é um completo inferno, né? Eu acho que essa é a melhor definição. E ele é um inferno não pelo ser negro por si só, mas pelas implicações que isso tem na sociedade, obviamente. Acredito que a maioria das pessoas que tem consciência do que é ser negro não queriam ser outra coisa além de negro, sem dúvidas. Mas as implicações que isso causa na sociedade, que isso trazem com a sociedade, com o jogo social, né, de exclusão, fazem com que a vivência diária seja um completo inferno da gente ter que ficar diariamente articulando maneiras de provar que nós somos idôneos, de provar que nós somos honestos, de provar que nós não temos envolvimento nenhum com crime, com nada, para poder circular tranquilamente. Então, eu acredito que essa seja uma vivência em todo o mundo, mesmo. Principalmente, eu acho que não tem principalmente, na verdade. Eu acho que essa é uma vivência do mundo inteiro. Eu ia falar que a Europa, ela construiu muito bem o império, todos os impérios dela, sem que no território dela houvesse contato com escravidão, né? Com escravidão negra, no caso, africana. Então, isso fez com que eles construíssem tudo que eles têm com base na riqueza, que foi pilhada de outros territórios, e isso fez com que eles se consolidassem como potências, todas que existem lá, né? Potências que respeitam os direitos humanos. Mas é uma problematização que eu sempre trago para os meus amigos, que é muito mais fácil respeitar direitos humanos quando você não tem tanta variação de humanidade lá dentro, né? A maioria é branca, a maioria se vê como igual, a maioria se respeita, enquanto os imigrantes estão sendo lá massacrados diariamente. Por isso, inclusive, que esses países consolidam aí como essas potências e referências em respeito aos direitos humanos. Todo local onde tem maioria não branca vai passar pelo que a gente observa aqui no Brasil, que é esse genocídio da população negra aqui no Ocidente como um todo, né? Que é o genocídio da população negra e da população indígena. Nossa. Sim. Muito as conquistas, né? Tem também mais uma pergunta. Se você considera algumas conquistas, e assim, em relação a qualquer momento histórico que você decidir, se você quiser fazer em relação à Europa, como você falou, que não tinha escravidão, mas não tinha escravidão negra, ou sei lá, em relação ao início de 2020 para cá, você pode fazer o seu recorte histórico. Eu acho que as conquistas, elas são muito pequenas no cotidiano, mas muito grandes historicamente.
aqui pensando em vivência de Brasil mesmo, a liberdade é uma grande conquista, estar vivo é uma grande conquista. Então, a gente tem conquistas de políticas públicas de acesso à população negra, aqui no caso do Brasil, reconhecimento do que é o ser uma pessoa negra, tanto no calendário quanto na vivência escolar, porque a gente tem essa questão, né? A gente está no Novembro Negro, e o Novembro Negro ele surge como lutas de movimentos negros do Brasil, né? Do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, principalmente, e depois se torna uma pauta do Movimento Negro Unificado Nacional. E essa é uma conquista que ela é muito grande, mas ela vem de pequenas conquistas diárias. Eu acredito que no pensar internacional aconteça da mesma forma, né? Principalmente aqui na América como um todo, em que se fez escravidão durante séculos, essas conquistas elas são muito pequenas quando olhadas pelo cotidiano, mas a longo prazo elas são conquistas enormes e elas se concretizam na possibilidade de estar vivo e livre. Sim. Eu acho isso interessantíssimo. Bem que você falou, tipo, da Europa, a própria conquista e pilhagem, né, dos outros países foi muito baseada no próprio racismo, né? Eles fizeram um discurso, uma retórica biológica, né, absurda, né, para justificar, para sair para entrar aquela ideia do fardo do homem branco, né, em conquistar os outros países e matar a população local, né, e justificar os horrores que eles faziam nos outros países e, né, no final, e depois pressionar os países para abolir, né, como se fossem os grandes voz da razão, né, eles têm uma moral imensa e ao mesmo tempo, né, chega agora passar a imagem de defensores dos direitos humanos e da liberdade, da igualdade, né, entre os povos. Mas então, eu acho que você respondeu super bem. Eu acho que tudo que eu esperava tudo que eu esperava não, até mais do que eu esperava eu ouvi. Eu nunca tinha pensado em muitas coisas que você falou, né? Sobre essa questão da Europa ser construída sobre a escravatura, mas não a escravatura negra, porque isso é uma coisa que não foi exclusivo da América, mas as colônias da América foram as que praticaram isso, né? E eu penso muito que durante muito tempo, e aí já entra um pouco no próximo assunto, mas eu já vou dar essa introdução. Durante muito tempo, quando eu era mais novo, nas escolas, a gente já ouviu isso várias vezes, se ensinavam que os europeus, que os portugueses nem pisavam na África, né, que os próprios negros entregavam ele e tudo mais. E assim, acho que como qualquer pessoa que está no ensino tradicional, eu acreditei muito tempo nisso. Assim, piamente, assim. E aí, meio que isso pra mim, ficava como uma parada, assim... a história foi assim, e eu meio que ficava conformado com isso. Com o tempo, talvez depois da faculdade, eu percebi que as coisas não funcionavam meio assim e comecei a me assustar bastante, né? E aí você fala muito em conquistas, e essa parte que você falou da conquista de estar vivo no Brasil hoje é muito complicado mesmo. Porque eu tava vendo, a gente fez um vídeo no nosso YouTube sobre as manifestações, e lá a gente fala de 2 casos, né? O do Emmett Till e o do João Pedro. O Emmett Till foi morto em 1955, aos 14 anos, por supostamente ter flertado com uma mulher branca. O João Pedro foi morto em 2020, dentro da própria casa, também com 14 anos. São 65 anos que separam uma criança de 14 anos de outra criança de 14 anos. E nesses 65 anos parece que nada mudou. Porque as 2 crianças de 14 anos morreram por serem negras. E isso também é uma coisa que sempre fica na minha mente, assim, quando houve o caso do João Pedro esse ano, isso voltou pra mim como um remédio que dói, assim, um remédio não, porque não foi um remédio, mas assim, uma dose que dói, assim, você perceber, e a gente pensa, porque muito se fala, principalmente a sociedade branca, né, fala, não, mas a vida dos negros melhorou bastante, olha a relação dos anos 60, mas assim, a gente vê nesses casos, por exemplo, que não, que muita coisa continua igual, e eu achei muito interessante a sua fala. Então já vou começar para a próxima pergunta, que é justamente como o movimento do Black Lives Matter contribuiu para o movimento negro no mundo e no Brasil, especificamente. Então, essa é uma pergunta que gosto e desgosto, porque gosto porque muito se fala disso e é necessário falar, sim. E essa é a pergunta que vem, é a pergunta que é feita pelas pessoas mesmo. Como é que esse movimento, que é norte-americano, influencia o mundo? Mais desgosto porque a gente coloca mais uma vez os Estados Unidos como a régua da regra do que se é manifestar.
E é uma coisa que é muito interessante, que você falou da década de 60, os Panteras Negras foram inspirados na Frente Negra brasileira aqui no Brasil, né? Brasileira, obviamente, do Brasil. E a Frente Negra ela é da década de 30, né? Então a gente está sempre reproduzindo essa ideia de que o movimento negro brasileiro é uma reprodução norte-americana ou é uma importação norte-americana. Inclusive, esse é um discurso defendido pela ditadura militar brasileira, né? E que ficou muito enraizado. Até hoje a gente acredita que os conflitos raciais não existem no Brasil, que são importados dos Estados Unidos, porque só lá é que acontecem conflitos raciais. E não só a ditadura militar, né? A gente tem essas teorias de democracia racial desde a década de 20 e de 30 do século 20. Eu acredito que os movimentos desse ano, do Black Lives Matter, eles tenham mobilizado o olhar de quem nunca se mobilizou. Eu acredito que seja isso, os desse ano. Porque as pessoas que já estavam engajadas, as pessoas que já acompanhavam, seja de um movimento brasileiro ou lá dentro dos Estados Unidos mesmo, eles já acompanhavam, já sabiam daquele tipo de realidade, né? Ali a gente tem um homem sendo morto e uma câmera filmando. Aquela cena ela foi única por ser um homem branco, um policial pisando no pescoço de um homem negro. E isso foi único. Mas ter câmeras filmando pessoas negras sendo assassinadas é cotidiano. A gente teve no início do ano passado o caso do Extra, em que o segurança sentou também em cima de um rapaz, e isso tudo foi filmado, as pessoas estavam lá e o rapaz morreu, né? Então, esse movimento desse ano, de junho desse ano, ele foi importante para trazer um pouco de sensibilidade para as pessoas que sempre tiveram inertes a esse tipo de assunto, o que não necessariamente é de fato efetivo, porque as pessoas também se limitaram a postar quadrados pretos no Instagram, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso fosse gerar alguma coisa, e na real a pessoa está mostrando que ela se importa, mas mostrando para quem e de que maneira, né? É importante se mostrar que se importa no dia a dia, com práticas antirracistas. E com relação ao impacto aqui no Brasil gerou esse afã por tentar ser antirracista, né? A palavra antirracista, inclusive, ela veio à tona, ficou aí em alta nas redes sociais, pergunta-se o que é ser antirracista, se as pessoas se põem como antirracista, e se põem como antirracista por coisas mínimas do dia a dia, que não são necessariamente atitude de enfrentamento dos sistemas de opressão racial, das formas como as hierarquias raciais se organizam. Então, esse é um movimento que foi muito importante, jamais iria diminuir a importância do que foi esse movimento para o Brasil, para o mundo, mas é também importante se pensar que esse movimento só teve essa projeção toda porque os Estados Unidos estão na vitrine do mundo, né? Como eu falei, os Panteras Negras têm inspiração também na Frente Negra brasileira, mas a gente sempre põe eles como acima de nós. E isso para o resto da América, isso para boa parte do Ocidente. E então tudo que acontece lá recebe sempre uma projeção muito maior, que é diferente do que acontece aqui. Aqui, quando acontece aqui, existe um esforço da população daqui, dos brasileiros, de tornar aquela pessoa envolvida em algum crime. Nos Estados Unidos isso também acontece, né? De pessoas que são vítimas da polícia, da violência policial, a população norte-americana, conservadora, branca, majoritariamente sulista, né? Tenta sempre associar essas pessoas à criminalidade. E aí inverte-se os papéis. Nos Estados Unidos, observa-se pessoas dizendo, nossa, coitado do João Pedro, tinha só 14 anos. Enquanto aqui no Brasil, as pessoas tentaram envolver o João Pedro nos mais variados crimes possíveis. E a gente aqui no Brasil dizendo, caraca, coitado do George Floyd, que foi pisado e morto. Enquanto lá nos Estados Unidos, as pessoas estavam tentando envolver o George Floyd em qualquer crime possível, né? E aí a gente sempre, quanto mais distante de nós, melhor, porque é mais fácil sensibilizar com aquilo que a gente não pode fazer nada para mudar aquela realidade. Sim, sim. Eu achei sensacional na sua fala. Isso me lembrou muito, recentemente, né? 2 semanas atrás,
Eu tive aula na pós-graduação, né, sobre pós-ocidentalismo, né, e o professor, ele é formado na Universidade da Bahia e especialista, né, fez a carreira dele em questões de marcadores de discriminação, né, e ele teve todo o cuidado do mundo em selecionar, né, os textos para passar para a gente, para tratar sobre o Atlântico Negro, né, e toda essa vivência. E a sua fala me lembrou muito, até tenho essa pergunta para você, né, também, né, coisas da minha cabeça, mas uma das coisas que ele passou para a gente, né, não foi um texto novo para mim, mas achei interessante no contexto em que ele passou, foi o texto da Lélia Gonçalves, né, que ela fala sobre a africanidade e compara, por exemplo, o racismo, né, e as lutas raciais nos Estados Unidos e o racismo velado no Brasil, né, me lembrou muito essa sua fala, que é essa ideia de que o Brasil parece que é até pacífico, não tem esse racismo e essa luta negra escancarada como é nos Estados Unidos, né? Então, isso a gente viu muito, né, na comoção do Black Lives Matter, né? Eu nunca tinha visto uma comoção mundial em que a Europa, né, se manifestou, né, em apoio, o Brasil também, e muitas pessoas nas redes sociais foram falar asneira, dizendo que a comunidade negra não se movimenta aqui no Brasil, não faz manifestação como as pessoas do Black Lives Matter nos Estados Unidos estão fazendo, né? Como se a gente não soubesse fazer manifestação e não tinha nunca manifestação aqui no Brasil, né? Principalmente de culto racial, né? E isso me deixa muito profundamente irritada, porque se a gente observa as revoltas coloniais, imperiais, a esmagadora maioria delas tem um fator racial como preponderante, sim, né? São movidos por indivíduos racializados, negros ou indígenas. Raramente são manifestações movidas pela elite, com essa tentativa, essa insatisfação. E se é uma insatisfação muito ligada à limitação dos lucros que se é possível, e não com relação à realidade da colônia, de abandono ou de qualquer coisa do tipo. É de lucro e enriquecimento próprio, na maioria das vezes. Sim, eu fiz curso preparatório para o Itamaraty, para o CACD, né? Mas depois das eleições de 2018 percebi que isso não era minha carreira, porque eu não tinha coragem de defender qualquer coisa que qualquer presidente fizesse. Mas durante o tempo que passei lá, óbvio, eu aprendi bastante, inclusive com o professor Rosendo, uma pessoa incrível, e ele me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Ele falou: vocês já ouviram falar em Revolução Brasileira? E, não, nunca houve uma Revolução Brasileira. Mas houveram milhares, como você falou, de movimentos brasileiros que poderiam muito bem ser chamados de revolução, só que não foram porque eram movimentos da classe minoritária, principalmente, como você falou, negros e indígenas. Em todas as revoluções do mundo, a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, existe a parte da burguesia branca contra a nobreza, e é isso que eles chamam de revolução, porque a revolta é uma palavra que tem um tom mais pejorativo, enquanto a revolução tem uma palavra um pouco mais, tem um tom mais bonito. Isso que você falou me lembrou muito essas aulas dele, onde ele falava que a gente não reconhece nenhuma revolução brasileira, justamente porque a maioria das pessoas que se revoltaram durante muitos tempos aqui no Brasil foram pessoas de grupos minoritários, né? Então a gente já vê que na nossa história mesmo, em cunhar nossa história, a gente já exclui muito do conhecimento e muito da participação mesmo que pessoas negras e indígenas, como você disse, tiveram na nossa construção, né? E que são muito mais a cara do Brasil do que a burguesia branca. Mas eu acho que essa questão que falou sobre o Black Lives Matter ter chamado mais atenção do que as revoluções, do que os movimentos no Brasil e no resto do mundo, tem muito a ver com o aparelhamento midiático que os Estados Unidos têm, né? Eles são os grandes exportadores de cultura e de mídia. A gente estuda soft power em relações internacionais, e assim, os Estados Unidos, aí entra um pouco na parte da opinião. Para mim, os Estados Unidos é o que é hoje por causa do soft power, né? Ele conseguiu fazer com que a gente vivesse o ideário dos Estados Unidos. Então, isso já me chama para a próxima pergunta, que já que estamos falando de mídia, como que você enxerga as questões sobre apropriação cultural na mídia internacional e como isso influencia o movimento negro no mundo? Então, a questão da apropriação cultural ela é sempre muito delicada, né? Porque os indivíduos comuns acham que têm poder estrutural para serem grandes apropriadores de cultura. E acho que e aí é que mora o primeiro grande erro.
Indivíduos comuns, eles não têm, na maioria das vezes, poder estrutural, e aqui eu falo de uma estrutura econômica, nenhum para exercer essa apropriação de tomar posse de uma outra cultura e dissociá-la do seu povo originário, porque a apropriação cultural consiste nisso, né? É quando um grupo étnico toma posse do que é prática do outro, desassociando do grupo originário e fazendo com que neste novo grupo aquilo seja passível, seja desejável, seja bonito, o que quer que seja. Então, indivíduos comuns do dia a dia não têm esse poder, né? E quando a gente fala de mídia norte-americana, principalmente, né? Eles têm um poder enorme. Eles aí já são outro nível, né? A organização que eles são, eles têm poder para isso, para fazer com que as pessoas dissociem traços culturais de um povo e atribuam a outro. E quando há essas reivindicações de roubo cultural, né? Que a gente usa a palavra de apropriação porque é uma palavra bonitinha, acadêmica e tal, mas é um roubo cultural mesmo. Você saquear a possibilidade de que aquele povo originário seja reconhecido pela sua própria cultura. E que não só reconhecido, como aceito com a sua própria cultura. E aqui a gente tem, por exemplo, exemplos do cotidiano que geram bastante polêmica, né? Que são das tranças, ou dos dreads, ou de roupas mais largas que lembram hip hop, etc. Porque um homem negro com roupas largas e dreads, ele é parado por qualquer policial na rua e investiga-se a vida dele inteira para ver se ele não tem nada a ver com crime, etc. Um homem branco com essa mesma vestimenta, ele vai remeter a um artista, alguém que modelo. Isso, exato. Ou às vezes um playboyzinho tá querendo se divertir, tá fetichizando essa imagem também, né? Às vezes é isso. Remete, né? É o que a imagem dele diz através da ótica do racismo, não necessariamente o que ele é. Exatamente. E aqui é importante pautar que eu tô falando de um playboyzinho mesmo. Porque existe gente branca pobre que se veste dessa maneira e que também não vai passar no olhar desatento do policial. Porque às vezes eu acho que o olhar das forças repressivas do Estado, ela tem um senso perceptor de quem é o pobre, já que ele não pode identificar ali racialmente aquela pessoa, já que é uma pessoa branca, passível, identifica facilmente quem é o pobre, e essa identificação se dá porque o pobre não vai ter condições, na maioria das vezes, de comprar as roupas que um playboyzinho compra, né? Então você consegue facilmente diferenciar aquele playboyzinho que está ali fetichizando essa aparência, né, para pagar de rua, para pagar de descolado, para pagar de vida louca, e uma pessoa que se veste daquela maneira mesmo, né, que é o estilo dela diário, que é o que ela gosta de vestir. Então, essa pessoa comum, por mais sem noção que ela seja, aqui no caso do playboyzinho, por mais sem noção que ela seja, ela não tem esse poder apropriador, que é diferente da mídia, né? A mídia constrói que a pessoa certa para usar esse tipo de vestimenta é o playboy, porque nele é descolado, porque nele é legal, porque nele é selvagem, é exótico, enquanto um homem negro que se vista da mesma maneira é bandido, imediatamente. Sim. E isso, nessas horas, tipo, automaticamente me vem os desfiles de moda na cabeça, sabe? Você consegue ver como que em um desfile de moda na Europa, aquilo é todo glamourizado e a pessoa acha a coisa mais linda, mas coloca isso, né, na sua vivência e você vai ver que na realidade a pessoa só tá achando bonito porque tá naquele desfile em Milão, né? Porque quando vai no dia a dia não tem essa mesma impressão e você vai ver. E isso, tipo, essa diferença, né, me atingiu muito recentemente. Eu tenho uma amiga, né, negra, e a gente vive conversando sobre isso. Eu sempre pergunto para ela, de tipo assim, pra gente conversar, pra gente debater sobre os assuntos. E a gente tava conversando, porque ela é estudante de moda, a gente tava falando sobre isso, né? E ela falou, tipo, eu acho que as pessoas não percebem o quanto que uma roupa rasgada pro pobre significa algo, né? De tipo assim, você com a calça rasgada, você pode achar descolada na borda, mas a gente tem vergonha, porque parece a significação da nossa pobreza, né? A gente não pode Havaiana. Ai, quando eu via a Gisele Bündchen fazendo propaganda de Havaiana quando eu era criança, eu ficava, ai, branca, toma vergonha na cara. Já desde criança. Desse negócio de não, mas que na França é muito caro, não sei o quê, porque na França virou um produto do que caracteriza o brasileiro, né? Esse estereótipo do brasileiro. Mas aqui, gente, o pobre quando ele vai para um lugar, tipo um shopping, ele tem horror usar Havaiana, porque as pessoas vão olhar pro pé direto, mas ali o pé rapado.
Ali, ó. Olha o tamanho do couro do pé, só usa essa sandalinha fininha. Azulzinha, então, assim, né? Que é aquela bem tradicional. A branca isso, exatamente. Tanto que se criam outros modelos de Havaiana, Ipanema também, outras marcas, né? Que é para poder diferenciar qual é a mais bonitinha que a que pobre compra. Aí vem essas propagandas de não, que a Havaiana é chique, não sei o quê. Ai, pra quem, né? Pelo amor de Deus. E não que o pobre não goste de usar, mas é porque ele sente o olhar do julgamento de você ir num ambiente mais elitizado daquele jeito. Sim, e tenta sempre, né? E tem sempre aquele peso, né? De você tentar se provar, né? De tipo, tentar separar o máximo para você na rua, tipo, não ser parada, né? No shopping não ser perseguido, não ser seguido pelas lojas. Então você sempre tá se provando e, né, tem essa diferença de significado, né? Para cada vez mais tentar se separar dessa imagem racista, né? É quase que um mecanismo de defesa mesmo. Exato. Mas enfim, você em algum momento você já fez uma menção aí sobre aparelho de repressão do Estado e tudo mais, e isso já leva a gente para a próxima pergunta, que para mim é uma pergunta que é bem importante. A polícia vem se consolidando, a força policial, no caso, vem se consolidando com a maior ameaça à população negra? Sim, mas eu acho que não vem se consolidando, tá bem consolidado já. E desde antes de ser polícia, né? Aqui a gente fala de um Estado escravista da América inteira. Então, sempre se organizaram forças para conter a população negra, das revoltas que eles faziam. Porque lá no início da gravação você falou de que o ensino básico às vezes ensina que, às vezes não, muitas vezes, mais do que deveria, fala-se que os europeus nunca pisaram na África, que os próprios africanos se vendiam. Outra coisa que se diz muito também é que os africanos aceitavam ser escravizados na América porque já eram escravizados na África, logo eles não resistiam. E aí a gente tem uma enorme mentira, né? As formas de escravidão praticadas na África são diferentes da escravidão praticada na América, e isso fez com que esses africanos, mesmo que alguns deles já fossem escravizados lá, eles se revoltassem com a forma de escravidão daqui. Então sempre existiram diversas maneiras de resistir à escravidão. Nessas diversas maneiras de resistir à escravidão, também organiza-se toda uma força, um aparato de repressão a essa população, para que eles não resistam. Então, essa força, lá na colonialidade, não é a polícia, ela não existe, mas é uma força muito bem organizada para a repressão. São os exércitos coloniais, são os jagunços, e isso vai se tornando algo do Estado, né? Quando a gente fala de exército, a gente está falando de uma força organizada pelo Estado. Mas no caso dos jagunços, é uma força particular, né? Então, com o passar dos séculos, isso vai se organizando como algo que venha do Estado para conter essa população, até porque essa população vai se tornando livre. Então, deixa de ser responsabilidade de um senhor que tem que pagar para o seu jagunço ir lá conter aquela manifestação. Então, o Estado ele se organiza para conter essa população desde o início, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro país em que houve escravidão negra e indígena. Sim, e isso surgiu muito, né, um pouco dessa discussão, que parece que chega na gente, né, o pessoal branco, quando acontece, a discussão surge nos Estados Unidos, né, sempre tem essa sensação de que, assim, as bolhas são muito interessantes, porque parece que a bolha da discussão nos Estados Unidos chega em todo mundo no Brasil, né, mas aqui tem umas barreiras, em que começaram a falar, né, sobre como a polícia nos Estados Unidos ela vem, né, de um período, né, o próprio símbolo é de um período de escravidão. E isso vai se perpetuando, né, o próprio sistema de voto nos Estados Unidos, principalmente nos países, nos estados sulistas, né, ele é todo focado em suprimir, né, o voto da população negra. Então, você vê uma herança, né, muito grande desse mecanismo, né, de violência do Estado. E é muito interessante você, para mim, tipo, nos Estados Unidos, né, estou mencionando os Estados Unidos porque parece que o tópico mais recorrente da nossa conversa, né? Mas em certo momento, né, os Estados Unidos
tiraram, condenaram, né? Tiraram o porte, a legalização do porte de arma para conter o Panteras Negras. Tipo, todo mundo podia ter armas, e aí para conter e deslegitimar todo um movimento, eles aboliram o porte de arma para tirar daquelas que e depois colocaram de novo, né? Então, assim, o Estado e todo esse aparelho, né, de violência, eles têm uma manipulação, né, muito grande para o público, em que hoje você imaginar que em algum momento os Estados Unidos disse não, ninguém pode mais ter arma, é preciso, né, uma manipulação tão grande para aquela população que tem um apreço absurdo por uma arma, né, que quer ter uma metralhadora dentro de casa, né, que precisou, né, fazer uma não é só uma, quer ter duas, quer ter todo um arsenal, né, que precisou, né, trazendo um vilão baseado no racismo, né, para conseguir criminalizar toda essa parte. Na minha cabeça, né, um negócio assim surreal, o quanto que a manipulação foi feita para chegar nesse nível, né, da população concordar. E essa estrutura, a estrutura de manipulação e de repressão, ela é tão bem engendrada, ela é tão bem construída, que a gente enraiza conceitos básicos ainda no momento escolar, que é quando, principalmente aqui no Brasil, né, quando a gente estuda ali Guerra Fria e a gente localiza a luta por direitos civis dentro da Guerra Fria, né, e em nenhum momento menciona-se que os Panteras Negras tinham orientação socialista, por exemplo, porque isso não vem a calhar em um momento de Guerra Fria. Em nenhum momento questiona-se também que eles foram criminalizados por causa disso, né, foram tratados como terroristas por causa disso. Mas os Estados Unidos adoram se vangloriar que em um momento que se lutava contra o comunismo, foi um momento de abertura para a população negra. Sem parar para questionar também que esse momento aconteceu 100 anos depois da abolição, e que ele aconteceu porque não havia direito para a população negra. Eu acho que o que mais falta se questionar a respeito da abordagem do trato da década de 60, nos Estados Unidos, 60 e 50, que essas lutas de direitos civis, elas não se fazem por causa da Guerra Fria, como é sempre posto, né? Se fazem porque não existiam direitos civis. Em algum momento aquilo iria acontecer. Aconteceu durante a Guerra Fria, inclusive porque existiam grupos negros de orientação socialista que estavam sendo criminalizados e tratados como terroristas. Mas, em algum momento, aquela população, ela iria cansar daquilo. Já estava cansada, já estava se manifestando antes, já aconteciam manifestações antes, né? Eclodiu durante a Guerra Fria, mas e o aparato de organização para supressão de ideologias e epistemologias negras vem para dizer que é o momento em que, mais uma vez, a grande potência capitalista surfa na ideia de democracia, garantindo direitos civis para a população negra, desconsiderando que negou-se direitos civis para a população negra durante 300 anos. Sim. Tem um vídeo na internet que acho que ele foi muito esclarecedor para mim, que é a atriz Angelica Ross, que faz a série Pose, que além de mulher negra, é mulher trans negra, ela tá fazendo uma live com outro ator dessa galera do Ryan Murphy, que eu não vou saber o nome agora. E ele tava falando muito sobre isso, sobre muitas pessoas durante as manifestações, né, do Black Lives Matter, sobre isso, mas muitas pessoas têm parentes e pessoas que amam, que trabalham na força policial, e eles querem mudar a força policial, e ela respondeu, olha, eu não quero desrespeitar ninguém, mas se você realmente ama a pessoa que trabalha na força policial, você tem que imediatamente convencer essa pessoa a deixar esse trabalho. Porque é uma instituição que foi criada e foi pensada para levar adiante o genocídio negro. E ela falou uma informação que eu não fazia ideia. O momento da criação da polícia nos Estados Unidos foi o exato momento da abolição da escravatura. Então, tipo assim, eles aboliram a escravidão, falaram, agora vocês são livres, mas nós vamos criar dentro do Estado um órgão que vai controlar vocês e que vai proteger a propriedade que vocês não têm, porque vocês são livres, mas não têm direito à propriedade. As pessoas que têm. E assim, pra você ter uma ideia, eu tenho 25 anos e demorou 25 anos pra eu saber disso. Eu não fazia a menor ideia que a polícia tinha sido criada a partir disso. Assim, em 25 anos de vida, eu vi e não presenciei ao vivo, mas vi na televisão e vi em vários lugares o genocídio negro feito pela polícia. Mas essa parte histórica, esse recorte, eu não tinha.
essa informação, para mim, ela é muito importante para se entender mesmo por que existe um movimento inteiro que é antipolícia. Eu acho que talvez isso esteja faltando para as pessoas entenderem. O problema da polícia é que, enquanto para mim, e eu falo enfim, é minha vida, enquanto para mim, desde criança, a polícia sempre significou segurança, para muitos não significou. Nunca significou. E isso é uma coisa que, assim, quando a gente analisa o contexto geral, quando analisa a minha história, quantas vezes eu já não me senti muito mais seguro no lugar porque tinham mais policiais, e quando eu penso em quantas pessoas estavam se sentindo muito menos seguras por ter policiais lá, eu me sinto mal, assim. Como eu falei, esse tipo de informação é uma informação que precisa ser passada. Eu acredito muito, né, a nossa página existe por isso. A gente acredita muito na força da informação. E essa informação, para mim, ela resolve todo esse problema, toda essa questão em relação à polícia. Quando você entende que a polícia foi criada com o objetivo direto de genocídio negro, você começa a questionar a necessidade da polícia. Pelo menos da militarização da polícia. E assim, como nós vimos também em vários filmes, tipo Tropa de Elite mesmo, a polícia não é treinada para proteger o cidadão. Não é treinada para proteger o cidadão. A polícia é treinada para ir atrás do que eles consideram criminosos, e 99% das vezes os criminosos, como você falou, são pessoas negras ou então pessoas pobres. Muito dificilmente o criminoso é uma... Quer dizer, nós vemos muitos criminosos brancos que nem nas manchetes de jornais são tratados como criminosos, né? E eu acho que essa parte é a parte mais importante do debate sobre o Defund the Police, que também tem até nome em inglês, que como você falou, vem dos Estados Unidos, mas eu não sei se você tem alguma terminação brasileira, tem um movimento que tem... Pois é, infelizmente a gente não tem, mas é basicamente isso, tipo, tirar os fundos da polícia e repensar esse negócio aí. É porque... No caso deles, né, os fundos policiais, eles são gigantescos. E é de um nível de armamento que eles são permitidos de ter, que você vê que, além de você saber que vai ser aplicado num genocídio, né, é completamente desnecessário qualquer tipo de pessoa carregar aquele tipo de armamento. Né? Então, já é desnecessário quando você coloca numa situação que ela foi criada para praticar o genocídio negro, aí é que é assim, completamente um repúdio de existir aquilo, né? Então, pregar um defund the police, né, para aplicar esses fundos em outras coisas, né, para aplicar em reabilitação, para aplicar na educação, para aplicar em muito mais coisas que vão resolver vários problemas na sociedade americana, que é uma bagunça, né? Vamos tentar, né? Uma coisa que é importante pautar sobre isso é que a democracia, a independência e a liberdade norte-americana, elas foram cunhadas a partir de um identitarismo branco baseado no domínio de outros corpos, né? Então, é uma coisa que eu sempre leio com os meus alunos quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, é a Declaração de Independência, em que se fala de liberdade, de direito à felicidade, e a população negra continua escravizada. Então, a independência, ela é cunhada a partir de um identitarismo branco dado à dominação. E aí a gente tem esse fetiche do branco norte-americano por armas, né? Porque como é que você domina o outro? Com meios de dominação. A arma é um deles. Ali a gente tem armas mais arcaicas, né? Mas elas vão se tornando mais modernas, e o fetiche norte-americano se torna também cada vez mais moderno e maior por mais armamento, né? Por mais arsenal. E aí, obviamente, isso iria se transpor nas forças de repressão do Estado. Sim. E você quer falar alguma coisa, Bibs? Peraí, nessa situação, né, que você falou da Constituição americana, a gente fazendo o acompanhamento dessas eleições dos Estados Unidos e tudo mais, né, eles votaram muito mais além do presidente, né, votaram em casas e do Congresso e do Senado, mas também cada estado, né, tinha as suas próprias, né, coisinhas, como se fosse um referendo, um plebiscito. E teve um no Nebraska, né, que eu achei, assim, eu compartilhei com o João ficou abismado, né, em que teve um dos pontozinhos, né, da votação perguntando se a população aprova a remoção da linguagem da Constituição do Nebraska que permitia a escravidão, né, e o serviço involuntário como punição
né, num caso de crimes. Então, assim, 2020, né, foi feita essa votação. Foi nas eleições agora, tá? As eleições as eleições de semana passada. Exato, né? E assim, foi aprovado, né, que eles concordavam com a retirada, mas o que ficou chocado pra gente, né, que teve quase 300 mil pessoas que votaram contra a retirada desse termo, da permissão, né, de tornar a escravidão como um crime, como uma punição, um crime. É algo muito próximo do nosso bandido bom e bandido morto, né? Sim. A gente subvaloriza, a gente categoriza humanidades que são melhores ou piores que outras. Então, as que são piores a gente escraviza. No caso aqui do Brasil, mata, né? Bandido bom e bandido morto. Mas, enfim, vamos seguir adiante. A próxima pergunta é uma pergunta que eu fiz pensando numa entrevista que a Angela Davis, as duas próximas, que a Angela Davis deu esses dias, e eu vi lá atrás da casa dela, na estante, mais ou menos como tá a sua, uma foto da Marielle. Eu pensei, gostaria de perguntar qual é para você, né, o impacto e, assim, não só o impacto, mas o legado internacional, no caso. No Brasil a gente conhece bastante, né, mas qual é o legado internacional da Marielle Franco? O quão importante ela se tornou, além, assim, depois do que ela já era, né, porque ela era vereadora, então era uma coisa, naquele momento ela era muito, muito regional. Né, infelizmente, depois do assassinato da Marielle, infelizmente a gente teve o assassinato e felizmente a Marielle fez semente, né? A gente viu que nas eleições seguintes muitas pessoas empoderadas pelo que a Marielle representou aqui no Brasil conquistaram cargos políticos. E como eu vi a Angela Davis com a foto da Marielle, pensei em te perguntar qual é o legado internacional dela. A frase que você falou que infelizmente ao mesmo tempo, ela é justamente como opera o racismo. Não a sua frase, não você, mas é isso, sabe? O racismo, ele é uma constante violência do infelizmente, porque é uma violência, mas ou essa violência acaba de vez com a vida de uma pessoa, seja literalmente acabar com a vida dessa pessoa, ou no caso de casos midiáticos, dá novas oportunidades, né? Então é sempre esse felizmente, infelizmente, infelizmente ou felizmente. E no caso da Marielle, sem dúvidas, uma perda irreparável. E internacionalmente, além de ser um crime que até hoje tá enrolado na justiça, né? Quase 1000 dias. Mesmo que quase todo mundo meio que já sacou o que aconteceu, né? Todo mundo. Mas continua enrolado, né? E eu acho que isso aí também é outra coisa que tem bastante impacto internacionalmente, que é, primeiramente, a ideia de que mulheres negras existem na política institucional, e é bem importante marcar isso, porque mulheres negras estão pautando políticas desde sempre, sejam políticas articuladas em quilombo, sejam políticas articuladas nas senzalas. Mulheres negras estão sempre articulando política, a população negra como um todo. Então, a morte dela acordou o mundo para a ideia de que mulheres negras, aquele ambiente institucional de homens brancos engravatados, também é um ambiente em que mulheres negras existem e pautam políticas públicas, porque elas já pautam a própria existência e a sobrevivência do próprio povo há séculos. E aí eu acredito que o mundo tenha olhado para isso e visto que no momento em que essa mulher adentra esse ambiente, que é majoritariamente branco e masculino, ela foi assassinada. E isso é um lembrete para o mundo todo de que aquele ambiente não é para mulheres negras. Aquele ambiente não é para a população negra, não é para estar ali. E eu lembro que a Angela Davis, ela se comoveu bastante com o caso na época. Eu acho que foi um impacto muito grande para qualquer pessoa negra com um pingo de politização, né? Até para pessoas não negras também, mas eu acho que cada pessoa negra morreu um pouco quando a Marielle foi assassinada. A esperança de adentrar esses locais, mas à medida em que parte de nós morreu, também nasceu a ideia de não vingar a morte dela, porque eu acho que vingar tem uma coisa do revanchismo ridículo, mas de ocupar aquele espaço, de não deixar ele vago, né? De não deixar que o recado seja dado da maneira que queria ser dado, que é de que esse local não é para ela. Então, que outras Marielles surjam, que outras mulheres negras adentrem esses locais. E eu acho que esse recado também chegou para o mundo, né? Não chegou só para a gente, chegou para o mundo como um todo.
Sim, e principalmente que no mundo a gente já tem um desfalque absurdo de mulheres e mais ainda de mulheres negras, né, na liderança. Se a gente comemora a presença da Hillary ou a presença, né, da Margaret Thatcher, da Angela Merkel, imagine ainda, né, ver já tem muito pouca, né, mulheres negras na política e meio que colocam um holofote para toda a comunidade, né? E você vê ela ocupando aquilo, e quando você vê um assassinato, né, e você sabe por que foi, né, você, assim, ficou muito claro, naquele primeiro dia, ficou muito claro por que foi, né. Então, você vê isso tudo, dá uma sensação de falta de esperança completa, né. Sempre que surge um negócio assim, eu desabo assim, cara, parece que não vai mudar nunca. Parece que toda vez em que a gente dá 2 passos para frente, tem 1000 passos para trás, todas as vezes, né? A gente vê a importância dela ocupando, você vê os projetos sociais, você vê as políticas públicas, você vê o espaço que ela ocupa, o próprio discurso dela, o quanto que era importante, né? E aí vem a imagem dela já é importantíssima. Exato. Ela não precisa nem abrir a boca para ter importância. E ela abria, ainda bem que ela abria. Mas nisso que você tá falando, eu vou trazer aqui uma frase que a Luísa Erundina dizia muito. A desesperança é um ato reacionário. Então a gente não pode deixar de ter esperança, porque no momento que a gente deixa de ter esperança, a revolução não vem. Então é triste, como a gente falou, ainda bem que ela bem me elucidou isso, esse jogo de palavras, infelizmente, ele é muito comum, mas eu acho que o que a gente pode tirar disso é justamente isso, a não ter desesperança, porque esse é o ato mais reacionário, porque no dia que a gente parar de ter esperança e resolver parar de lutar, aí realmente que as coisas vão estagnar. E, como eu falei, as 2 perguntas eram baseadas na Angela Davis, porque nessa entrevista da Angela Davis, ela estava justamente falando sobre a eleição da Kamala Harris, primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, não só em relação a Kamala Harris, mas em relação a qualquer outra personalidade negra em posição de poder. Quais são suas expectativas em relação à eleição da Kamala Harris para o movimento? E, como eu falei, quais são as expectativas tendo, de exemplo, outras mulheres negras ocupando espaços internacionais em posições de poder? Então, com relação a Kamala Harris, eu não espero dela nada além de que ela seja uma vice-presidente norte-americana. E, assim, eu acho que isso já diz tudo, né? Eu acho que as pessoas que entendem de política internacional sabem o que esperar de vice-presidentes norte-americanos. E aí, a partir disso, eu entendo o que isso significa dentro de um contexto norte-americano. Inclusive, a fala da Angela Davis causou uma série de discussões, né? De tipo, a Angela Davis da década de 70 discordaria da Angela Davis de hoje. Sendo que quem é que não discorda de si mesmo do passado, né? É bem difícil isso não acontecer, e vice-versa. E eu entendo que ela tá imersa em um contexto diferente, que tem expectativas diferentes do meu, mas, assim, inclusive o Biden, né, também, que grampeou a Dilma, quando era vice do Obama. Então, assim, ela tá ocupando um cargo de poder em que ela ser mulher negra não faz com que eu espere dela nem nada de santidade ou divindade ou a Messias negra. Até porque eu acho que esperar que qualquer pessoa negra seja Messias negra é muito violento, mas eu acho que ela vai se enquadrar no papel. Não chega àquele cargo de poder quem não está disposto a comprar o projeto político norte-americano, que é um projeto imperialista e destruidor. Então, o que eu espero dela é imperialismo e destruição. E assim, eu espero que ela seja importante sim para o Black Lives Matter, espero que ela dê força ao movimento, mas também se não der, é aquela coisa, né? Nem surpresa nem decepcionada, porque chegando aonde ela chegou, ela precisa também cumprir ali uma série de requisitos para continuar tendo apoio do parlamento, né? E se ela desagrada muito o parlamento, a gente sabe que dá ruim. Então, a minha expectativa é bem baixa, na verdade. Eu acho que é importante, de um ponto de vista de aquele local é possível para pessoas negras, então dentro do contexto norte-americano aquilo ali tem uma relevância sim, né, de inspirar crianças, etc. Inclusive porque criança não entende direito de política, então pode se inspirar ali, dar aquele espaço a se ocupar, mas que essas crianças queiram ocupar aquele espaço e fazer
em um momento que a política norte-americana seja mais diversa, né? Porque a gente tem diversos partidos que concorrem e chega até nós, os republicanos e os democratas, e só. Sim. Então, que essas crianças negras que se inspiram na Kamala agora, que no futuro dessas crianças, existe a possibilidade da eleição de partidos que queiram mudar essa política imperialista de destruição. Sim, sim. É muito difícil, né, a gente, em condição brasileira, né, ter algum tipo de esperança de mudança em um país que é imperialista, né? E muitas vezes, assim, minha mãe e minha tia chegaram para me perguntar, sim, mas o Biden pro Brasil, o Biden pro Brasil vai ser a mesma coisa que qualquer outra pessoa, vai ser imperialista, né? E ainda mais ele com esse projeto de colocar os Estados Unidos de volta no jogo, ou seja, de volta no imperialismo, né? Na opressão e manutenção de suas bases militares e de influência nos outros países, porque é isso. Né? Até porque essa frasezinha de colocar de volta no jogo é tudo o joguinho eleitoral, né? Porque quando é que os Estados Unidos saiu do jogo? Ele se afastou, pelo menos do discurso do presidente, mas a gente sabe que institucionalmente ele tá lá, ele continua sendo o grande mandatário de todos esses fóruns internacionais e multilaterais e são construídos em repressão, em imperialismo e tudo isso que a gente falou aqui. Mas é importante você falar também porque você falou basicamente o que eu já esperava, que assim, eu não me sentiria, eu me colocando no lugar, eu não me sentia tão representado por ela. E é importante lembrar que não muito distante da nossa história, nos anos 2000, nós tivemos também uma mulher negra em posição de poder nos Estados Unidos, que foi a Condoleezza Rice, que era secretária de Estado do Bush, e o legado que ela deixou dos Estados Unidos foi justamente a invasão do Iraque. Então, é como você falou, é óbvio que é importante, foi mais ou menos o que a Angela Davis falou também, é óbvio que é importante ter aquela imagem lá, mas não espere que as pessoas que chegaram até lá lutando pela causa, porque senão elas não teriam chegado até lá. Então, por mais que elas representam que não deveriam representar, para quem quer que ela represente algo, entendeu? E isso é muito interessante. Ou às vezes elas são as próprias representantes do que elas querem representar, não do que a gente quer representar, porque a gente também a gente coloca a pessoa negra, a mulher, o LGBT sempre nessa condição de, caraca, ele é traidor da causa. Às vezes o cara acha que ele tá real ali naquele projeto, se beneficiando daquilo, e é o que ele quer. Então, assim, é aquilo. Eu não me sinto representada por ela porque sou brasileira, começa daí, né? E porque eu não estou no mesmo campo político que ela. Então, assim, é aquela coisa. Se ela alavancar os movimentos Black Lives Matter, que maravilha, que ótimo, né? Mas também, se não fizer, não estarei nem decepcionado nem surpresa. Né? Eu pessoalmente, né, vejo muito o impacto muito pela situação do que foi esse ano, né? Do que foi o Black Lives Matter, basicamente, tentaram intitular ele como um movimento terrorista, né? Do que foi o nível de repressão, do que foi, tipo, por meses, né? Dominou a vida e a mídia de todos. Não se falava de outra coisa e muita gente acordou, né, com isso. Então, ter no mesmo ano, eu vejo muito, ver no mesmo ano essas pessoas na condição, né, dos Estados Unidos. A gente está em outra condição, porque além, né, disso tem uma questão de dominação. Estrutura. Mas, exato, para eles pensar no que eles passaram por esse ano, né? De basicamente um esgotamento, porque já está todo mundo esgotado, isso de anos, ninguém, né? Assim, em 2020 a população negra dos Estados Unidos disse basta. Não foi 2020 que aconteceu, né? Ele já bastou também, né? Exato, já tá basta há muito tempo, né? Mas o que passou esse ano, né? E ter a Kamala indo é quase que parece que acenderam um fósforo assim em mim, sabe? Por mais que parece que acenderam um fósforo do emblema do que foi esse ano e ver, né, ela subindo lá. Pode ser que ela tem suas contradições dentro, né, dos Estados Unidos e tudo mais. A mim, ela vai ter todas as contradições do mundo, porque eu sei que ela e o Biden vão ser imperialistas, né, e continuar com essa estrutura. Mas acende um fósforozinho de aquela criança, né, ver que aquele espaço pode sim ser ocupado
e pensar, agora foi a vice-presidente, mas da próxima vez vai ser uma presidente. E quem sabe vai ser uma presidente de uma pessoa, né, que está em outro espectro político e possa ajudar a mudar, né, as regras do jogo. Mas abrir um esforçozinho assim, bem pequenininho dentro de mim. Mas também agora chegamos à nossa última pergunta, que também tem a ver com as eleições norte-americanas, porque eu acho que isso ficou em evidência agora há pouco, né? Como eu falei, a Kamala Harris, ela, querendo ou não, se tornou um assunto muito grande, mas também se tornou um assunto a Stacey Abrams, que, para quem está ouvindo não conhece, é uma deputada, eu acredito, lá dos Estados Unidos, que trabalhou fortemente para o registro de pessoas negras na Geórgia, para que elas votassem. E a Geórgia, que é um estado que é historicamente republicano, acabou aí sendo um dos estados decisivos, ou quase isso, né? Porque o decisivo mesmo foi a Pensilvânia, mas foi um dos estados que mais colocou a pulga atrás da orelha dos republicanos, porque por conta desse, assim, calcula-se que por conta desse trabalho da Stacey Abrams de registrar pessoas negras e vendo aqueles mapas que mostram, né, a quantidade de votos negros nos Estados Unidos, viu-se que as pessoas negras optaram por não votar no Trump, e com certeza dentro da Geórgia, que é um estado que tem esse histórico republicano, ela teve um grande impacto. E tendo isso como exemplo, eu acho que fica meio que um pedido mesmo de ajuda, como é que a gente pode ajudar, né, a ter estratégias como essas, talvez, mas no mundo inteiro. Você mesma disse que é difícil demais a gente ver uma pessoa numa posição de poder nos Estados Unidos, imaginar que ela vai ser nada que não seja imperialista, que ela não vai seguir o figurino, que é basicamente esse. Mas o que a gente pode fazer, então, para ajudar, nesse caso, qual é a sua proposta? Claro que existem milhares de formas de ajudar, mas qual seria a sua proposta para estratégias de inclusão, desses pensamentos mais progressistas e mais antirracistas, mesmo em estruturas, como você falou, institucionais, política institucional, que já é historicamente cunhada pelo próprio racismo? Olha, a resposta que eu vou dar vai parecer irônica e vai parecer piada, mas não é. Eu acho que é ensinar geografia básica pro norte-americano. Depois ir pra geopolítica. Porque, assim, rolam as piadas de TikTok, né, de que eles não sabem que a América é continente, etc. Mas, de fato, eles não sabem, eles estudam só o próprio país. Em tudo eles estudam só o próprio país. A educação brasileira, inclusive a educação que ela é bastante conteudista e ela tem uma carga de conteúdo enormes, que a gente estuda o mundo inteiro. Isso é problemático do ponto de vista em que a gente trata o aluno como um depositório, né, de vai lá e joga conteúdo nele, mas isso dá para a pessoa uma possibilidade de perspectiva. Se você estuda só o seu próprio país e ainda nessa perspectiva de um umbigo do mundo mesmo, não tem como não tem como eles lá dentro mudarem a estrutura de republicano e democrata se é só isso que eles conhecem. E se o que eles conhecem fomenta essa estrutura. Então, lá dentro dos Estados Unidos é uma revolução educacional, primeiramente, né? Para que, inclusive, a gente comece a acessar debates do que é a cidadania negra norte-americana. Que a gente tem esses debates aqui no Brasil, do que é a cidadania negra, como ela se constitui a partir do século XIX, XVIII, XIX, e como ela se consolida no século XX. Então é preciso que nos Estados Unidos exista essa revolução educacional para que lá eles consigam mudar essa estrutura. Mas o que eu falei, parece que é piada, mas ensinando o básico do básico do básico, que é tipo geografia, história do mundo todo, sabe? Olhar para mais locais do que para eles mesmos. Inclusive para entender como é que se dão as relações entre, por exemplo, Estados Unidos e China. E foi um grande impasse do governo do Trump, né? A relação Estados Unidos e China. Porque toda hora é uma novela nova, né? Que nem o Brasil também, a China agora tá uma novela toda hora. Que infelizmente aqui, a gente tem nosso Trump. Não, e o nosso ainda é pobre, né? Isso aí é a pior parte. E eu não sei nem se é o pior, porque assim, enfim, eu ia dizer aqui, né, pregar ódio a rico, mas enfim. Ensinar o básico, sabe? De partir de revolução educacional mesmo. Eu acho que isso levaria a eles entenderem o significado do voto, da participação política. Porque lá o voto é facultativo, e eu nem tenho opinião formada sobre isso, mas se eles entendem o valor desse voto, não tem por que ter tanta campanha para ir votar, sabe?
eu gosto muito de super-heróis, então eu acompanhei os atores das séries, dos filmes que eu gosto, as atrizes negras que eu sigo, todas estavam super empolgadas com a Kamala e tal, etc. E todos nessa campanha intensa, tipo, você tem que ir votar tal dia, você tem que ir votar tal dia. E essas campanhas são porque, no geral, eles não entendem o que é cidadania, e eles... não que a cidadania se resuma ao voto, mas o voto é um traço importante da cidadania, né? O direito de participação política é um traço importante da cidadania. Então, é ensinar isso da base, sabe? Eu acredito em revolução educacional para a mudança disso, mas é uma coisa que tem que ser de lá de dentro para fora, né? Até porque eles nem sabem que a gente está no mesmo continente que eles, como é que a gente vai mudar alguma coisa? Então... Já pensou os Estados Unidos estudando a Revolução Russa como a gente estuda? Ele já falou 12 ali, eles já tomam um choque. Assim, ai, meu Deus. Já é o gatilho, já. Inclusive, muito da campanha que foi feita para descaracterizar o governo do Biden envolvia essas palavras, socialismo e tudo mais. Porque lá é realmente... Mas se eles estudarem, sei lá, o governo do João Goulart. Mas algum presidente... Imagina, tipo, a reação choque, né? Imagina eles pensando, algum presidente que pensou em reforma agrária, assim, de expropriar bem de rico mesmo. Imagina, ia ser louco. E sobre reforma agrária, inclusive, na Europa, uma das pessoas que mais fez reforma agrária foi o Napoleão Bonaparte. Olha só que coisa louca. Pra ter uma ideia histórica. Mas é lógico que ele fez pra rico. Ele tirou do rico pra pro rico. E fazer reforma agrária com terra do país dos outros é fácil também. É fácil, né? Eu penso nisso também, é muito fácil. Esse cara foi inteligente assim, né? Não quando defenda a fronteira. Pra mim, acaba as fronteiras tudo, mas não com o imperador, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. Mas, enfim, acho que estamos chegando ao fim. E no final do nosso podcast, nós sempre fazemos indicações de séries, livros, filmes. Você mesma disse que tem vários filmes aí de que você gosta. Então a gente queria te perguntar se você tem alguma indicação. Pode indicar à vontade. Se você fizer 15 indicações, a gente vai... Eu, pelo menos, vou atrás das 15. E muito provavelmente quem tá ouvindo também. Porque foi uma aula mesmo, assim. Foi uma hora que mudou muito minha vida, de verdade, assim. E eu tive eu tive uma experiência durante a minha monografia de escutar, né? Eu já falei isso em outros podcasts, que a monografia o tema foi feminismo, né? Olha só que audácia. E aí eu tive que ir para um grupo de estudos feministas, né? Tive que, assim, fui convidado para me inteirar, né? Porque eu não posso escrever muito sobre feminismo do meu ponto de vista. Eu só ouvi. Foram 3 encontros de 4 horas, 12 horas em minha vida, que eu só ouvi. E eu não ouvi porque eu queria ouvir. Eu ouvi porque eu não tinha o que falar. Porque eu sentia que eu estava aprendendo muito. E eu sentia a mesma sensação nessa conversa. Tipo, eu falei, cara... Eu achava que eu sabia, mas eu não sei. Então, agora, você pode indicar, por favor, algo mais pra gente continuar nisso, pra quem tá ouvindo e pra gente, eu e Bianca, continuarmos aprendendo mais. Sim. Olha, eu gosto muito de coisa de super-herói, então vou indicar aqui só coisa de super-herói. Inclusive porque eu trabalho com adolescente, e aí eu sempre uso essas alegorias de super-herói com eles, porque eu acho que funciona mais fácil. Luke Cage é uma série que ela tá interrompida no momento, né? Porque a Disney vai lançar o stream dela, aqui já lançou, mas vai chegar no Brasil. E Luke Cage fala justamente desse homem negro que foi preso justamente e que se tornou um super-herói na cadeia, né? A partir de experimentos que foram feitos com ele e tal. E é o homem à prova de balas, é um homem negro à prova de balas. Isso aí é uma alegoria já, assim, ímpar, né? Porque o homem negro, ele é o alvo das balas. Então, ele é a prova de balas. A série trata muito bem disso. É uma série que eu amo. Tem outra também que é Raio Negro, que a gente, pra fazer uma Marvel, uma DC, né? Que vai que bom! Exatamente. Pra não ter treta. Exato. O Raio Negro, o Jefferson, ele é um educador. E eu acho que isso pra mim também mexe comigo, né? A família é uma família toda negra, em que a esposa dele é uma médica. Então não há ali, no núcleo familiar, essas representações da periferia. Eles vivem em um bairro negro que tem que lidar com pobreza e criminalidade, e ele, enquanto educador, vai lidar com isso, né? E um educador e super-herói. Então, inclusive, aparece a luz verde em uma das temporadas, não lembro mais qual, mas a luz verde é uma droga que torna os jovens negros super-heróis, mas eles se deterioram, tipo assim, eles explodem, enfim. E aqui a gente tem o trato da droga, e do quanto o jovem se sente indestrutível e quer ser indestrutível. Então, ali, como eu falei em Revolução Educacional, eu gosto muito do Raio Negro por causa dessa perspectiva da educação.
E eu queria dar uma indicação que ela é historicamente péssima, mas eu acho que é importante para refletir. É sempre bom pegar coisa ruim para refletir também. Que é o Legends of Tomorrow. Que ali é um negócio ruim historicamente. Ali é ruim. Eu nunca vi viajar tanto e errar tanto pro passado. É loucura. E uma coisa que eu acho chique, assim, para não dizer outra coisa, é que a gente tem 2 personagens negros ali, que é a Maya e o Jeff, se não me engano. E eles... Primeiramente, a Maya é uma mulher negra africana de 1942 e ela é unicamente uma indígena africana, né? Uma mulher tribal. Como se, aquela existência africana única do meio da savana, só. E as viagens que eles fazem no tempo, a questão da problematização racial só existe em 2 momentos. Um, quando eles vão na década de 60, e outro, quando eles vão em 1860. E aí, aqui a gente tem aquele trato que eu falei da história norte-americana com 100 anos de vácuo de tensão racial. Não existe. Não existe. Eles viajam para a década de 40, e na década de 40 a Maya é tipo uma cantora super benquista nos locais. E eu fico, uai, gente. Mas deixou de ser negra, pelo visto. E eles viajam para várias partes. E quando eles vão para 1860, eles colocam os personagens negros numa senzala. E eu pensei, putz, mas não tinha como ser mais fetichista isso com o sofrimento. Né? Então, eu indico o que é bom, mas também indico o que é ruim, porque pra gente dar aquela refletida, é sempre importante. Isso sem contar todas as outras cagadas históricas que eles fazem. Mas, nesse caso do trato, é um trato que eu tava vendo com comentários de uma cineasta negra do Rio de Janeiro, que é a Caroline Meirelles, se não me engano. Acho que é Meirelles, se não me engano. Que ela fala que as produções norte-americanas e as produções mundiais, no geral, elas são carregadas desse deslocamento racial de personagens racializados. Eles estão ali para uma representatividade vazia, para dizer, olha, a gente colocou a cota aqui, mas não há nenhuma problematização do que é o universo de uma pessoa racializada. Então, meio que o Legends of Tomorrow é uma democracia racial, não há tensão racial nenhuma entre eles. E quando eles viajam para outras temporalidades, que não são 1960 ou 1860, também não há tensão racial nenhuma, porque esses personagens estão ali para cumprir cota, e não para problematizar o universo ao redor deles, que é carregado dessas tensões. Sabe? Então, é uma série divertida, porque a gente que gosta de super-herói, a gente assiste o que é ruim também, que a gente gosta. Sim. É interessante. Mas eu gostei dessas indicações bastante, assim, e é bom porque, eu não sei, eu sinto que as indicações que a gente dá mais, não menos populares, a galera meio que torce o nariz, a sua foi ótima, porque é tudo acessível, tudo tem streaming, é fácil de ver. Indicar alguma coisa, Bianca? Eu tinha pensado em 2 coisas, na realidade. Um filme documentário, eu não sei se já saiu na Netflix Brasil, não, eu lembro que, né, estava para sair, que é aquele Virando a Mesa do Poder, que é um filme documentário falando sobre a Alexandra Ocasio, né, que é o The Squad, que são 4 mulheres, né, em que elas já estão em um espectro político, né, mais... não posso dizer revolucionária, porque ainda está nos Estados Unidos, então eu acho muito difícil colocar essas categorias assimilando com o Brasil, palavras, né? que a palavra é alternativo. Porque você fala essa palavra, ela cabe em tudo. Pronto, num espectro alternativo, né? As 4 foram reeleitas, né? Então tem muçulmana, né? Tem todas elas, tem uma representatividade muito grande, e o filme documentário mostra, né, a atuação das 4, né, no Congresso, né, elas estão muito na mídia, né, expondo racismo, machismo que elas sofrem, né, dentro da casa. E o segundo que eu tinha pensado é muito mais por cenas emblemáticas e inclusive por causa da saída do ator que é Deuses Americanos, né? Deuses Americanos, inclusive, quem gostar da série Deuses Americanos, recomendo o livro Filhos de Anansi, que é do mesmo autor, que pega só, né, Anansi e fala toda a história dele e a trajetória dele, que é melhor do que Deuses Americanos. Isso é, assim, consenso, tá? Qualquer pessoa que leu Deuses Americanos vai ler depois Filhos de Anansi e vai dizer muito melhor, né? As cenas de Deuses Americanos que fazem referência a Anansi, né, são impecáveis, são, assim, carregam uma força absurda, e a saída do ator
principalmente por questões políticas, né? Durante momentos em que o Black Lives Matter estava bem pegando força, eles utilizaram muito de cenas, né, da série, e o ator foi desligado por causa dessas infladas que estava dando. Então, para você ter uma noção, né, do porquê que ele foi desligado, porque ele realmente, a atuação dele e a participação dele era tão incrível, né, e era tão atual, que roubou a cena completamente, né, da série, e num contexto assim bem politizado, só vendo para você ter a noção, né, do impacto das cenas, que é do Anansi. Então, se vocês gostarem, aí vocês vão ler o livro, que realmente é incrível. Ótimo, boas indicações. Eu vou indicar aqui um filme que já indicaram, né, nos nossos podcasts passados, mas eu não vou deixar de indicar, porque quem não viu tem que ver, e quem já viu, vê de novo. Porque eu faço isso, que é o meu documentário favorito, chamado What Happened, Miss Simone. Eu amo esse documentário. Eu não tenho tanto conhecimento, talvez, mas eu vejo a Nina Simone como a primeira artista, nos Estados Unidos, pelo menos, que tomou mesmo o discurso racial e fez da vida e da arte dela algo dedicado ao discurso racial. E eu gosto desse documentário também, porque ele é um documentário muito truzão, assim, ele é muito pé no chão. Ele não vilaniza a Nina Simone, mas ele também não torna a Nina Simone uma heroína em momento nenhum. Mas ele faz um recorte muito real e ele é muito emocionante, porque eu já gostava da Nina Simone como artista antes, mas, como falei sobre os privilégios da educação tradicional, não fazia ideia de que a Nina Simone era, antes do documentário, não fazia ideia que a Nina Simone era tão ativista quanto ela era, e eu acho esse documentário incrível, e é um documentário simples, rápido, eu acho que ele é muito elucidante, assim, sabe? Você assiste, você descobre muito sobre a Nina Simone, e assim, a Nina Simone, pra mim, ela é um ícone da música, no geral, e até hoje a gente vê Beyoncé, Kanye West, Jay-Z, muitos dos artistas negros também levantam essa bandeira, usando samples das músicas dela, das entrevistas dela, dos discursos dela. Então, assim, eu enxergo a Nina Simone com grande impacto, e quem quer conhecer melhor a Nina Simone, eu acho que esse documentário é incrível. E também fica uma indicação, assim, que eu gostei bastante, mas eu não sei, sinceramente, foi bem polêmica. Eu não sei, sinceramente, se vai ser indicação do lado do Luke Cage, que coisa boa, ou do lado do Legends of Tomorrow, que coisa ruim. Mas me chamou muita atenção esse ano o filme Black Skin, da Beyoncé. Eu assisti, gostei bastante da forma como ela representou, como eu falei. Isso, por exemplo, a grande questão na internet foi a galera que falou: você está representando uma África diferente da África que existe. Já outras pessoas falaram: não, mas a gente também quer ver essa África de deuses e reis e tudo mais. De qualquer forma, eu assisti o documentário e senti uma coisa que eu não... documentário, desculpa. Esse não é um documentário, esse é um filme. É um álbum visual, mas é um filme. E eu senti que uma coisa que eu não sinto com muita frequência, que eu não senti nesse filme, que é representatividade. E eu não me senti representado, me ligou várias coisas na cabeça falando: talvez esse filme seja importante pra uma galera que, assim como eu, não se sente representado, mas em todos os outros filmes, né? Então, eu gostei bastante do filme, talvez porque eu gosto também um pouco da Beyoncé, eu gostei das músicas e tudo mais. Como eu falei, não sei se vai ser uma indicação Luke Cage ou Legends of Tomorrow, mas fica aí a indicação. Quem ainda não assistiu, eu acho interessante, eu acho muito bem produzido também. E eu acho muito bonito tudo que acontece lá. E eu acho interessante também, assim, se eu puder ter opinião nesse caso, é interessante, sim, mostrar que existe um motivo de orgulho, sabe, na raiz negra. Porque a gente, como falaram, a crítica você mostrou uma África que não existe, mas essa África que existe, a gente vê em todos os lugares. Como você mesmo falou, a conversa inteira aqui, é fetichizado esse sofrimento. E ver uma obra que não faz isso foi interessante pra mim. E eu espero que tenha sido interessante pra mais pessoas e que possa ser interessante para as pessoas. Então, minhas duas indicações aí, duas indicações com música já. Você já pode pegar as indicações pra assistir o filme ou ouvir a música das artistas Beyoncé e Nina Simone. Eu acho que é isso, né? Se quiser fechar aí. Desculpa, Keila, pode falar. Sobre essa questão da Beyoncé, eu queria falar que gerou toda essa polêmica, assim, de ser uma África idealizada, etc. Mas isso... Eu tenho certeza que ela não fez isso de maneira ingênua. Eu acho que ela quis idealizar mesmo, porque, inclusive com uma contra-narrativa, né? A gente tá só destruindo a África no sentido ideológico mesmo, epistêmico. A África, ela só foi escravizada, ela só foi pilhada,
E não que isso não tenha acontecido, aconteceu. Mas viveu séculos de reinos grandiosos, de outras narrativas, né? Que precisam também ser contadas. Então, eu ainda não assisti, eu sou muito da pessoa que baixa coisa na internet e vê o quê? O vírus. E aí, como a gente estava em época de pandemia, eu pensei, bom, não tô podendo, porque eu tô trabalhando com meu notebook, né? Então, assim, não tô podendo, ainda não vi, né? Mas pretendo ver futuramente. Ótimo. Então é isso, Bibi. Se quiser dar uma fechada aí, pra gente fechar o negócio. Quero agradecer a sua presença, Keila. De verdade, como eu falei, foi muito boa essa conversa. Com certeza o melhor podcast que nós tivemos até hoje. E como eu falei, me abriu várias portas assim na cabeça. E eu acho que esse confronto é sempre muito bem-vindo. Eu acho que ouvir coisas que... Algumas das respostas que você deu eu já esperava, mas umas eu não fazia ideia. E essas foram as que eu mais gostei. Porque são essas ideias, essas respostas totalmente diferentes do que eu esperava, que me fizeram olhar para a coisa de forma diferente e me fez entender que em 25 anos de existência eu ainda tenho muito que aprender e espero continuar aprendendo. Eu que agradeço o convite. Adorei conversar com vocês, apesar da minha cara de cansada, aqui que vocês minha cara de cansada, que eu tô trabalhando desde cedo. Mas eu adorei a conversa, adorei o papo, achei bem descontraído, bem divertido. Eu lembro que a primeira vez que eu gravei um podcast foi alguns anos atrás e eu travei horrores, porque se os convidados não criam um clima, né? Na verdade, os anfitriões não criam um clima legal pro convidado, a gente meio que se sente julgado, sei lá, com medo de falar merda. Não que medo de falar merda a gente não tem, isso aí a gente tem toda hora. Mas se sente à vontade, né, pra falar, inclusive pra se soltar, e eu me senti muito à vontade aqui e agradeço bastante por isso. Eu fico bom, muito você feliz, está convidadíssima para todas as vezes que você quiser voltar, inclusive. Obrigada, conta comigo. Tá. A gente tem, né, essa meta de, principalmente que estamos no ramo de relações internacionais, que é muito elitista, né? A gente sabendo disso, a gente tem essa ideia de democratizar e passar para todo mundo e trazer essas diversas visões de diversos campos e, né, em contextos atuais, para a gente, né, espalhar todo esse conhecimento, tá? Então foi realmente um prazer conversar com você. Eu que sou muito fã do Twitter, então, né, eu estava ansiosa no momento em que, tipo, eu vi na Gabi, eu não acredito que você é amiga da Keila. Tipo, você não tem noção o quanto que eu sou fã dela. Somos todos fãs aqui, né? Obrigada, gente. Gabi estudou comigo desde o 8º ano. Pois aí, quando ela falou assim... a Gabi também é outra que tá de portas abertas pra gente sempre. Pois é. Gabi é maravilhosa. Né? Então, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Né? Estamos de portas abertas, né? Para toda vez que você quiser voltar aqui para conversar com a gente. Né? Somos todos fãs de super-herói. Eu também coloco super-herói em tudo, inclusive, né, em todos os meus textos que eu faço academicamente, eu falo de super-herói, então estou sempre colocando eles, né? E é isso, acaba o nosso podcast, qual é o número? Eu já não lembro mais. 8. Estamos acabando o nosso 8º episódio do podcast, né? Para todo mundo que está assistindo, continue de olho no mundo e até a próxima. Tchau, tchau.